Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Evangélica da Paz, situado na rua Silvia Jardim, 503, Macoco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eis quem vos fala, o pastor Jefferson, e o tema desta manhã é por que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que esta palavra, meu Deus, nos sirva de ensinamento e reflexão nesta manhã. No nome de Jesus, amém. O texto bíblico básico é em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E essa é a glória da Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você já parou para meditar sobre esse trecho bíblico? Uma pergunta. Não sei o que você tem pedido a Deus, ou que ele lhe prometeu, mas o Senhor o ama e tem poder para fazer muito mais do que você tem pedido ou pensado. Com base nessa afirmação de Paulo, em Efésios 3, 20 e 21, analisemos por que Deus faz sempre além do que pedimos ou pensamos. Pensamento é um processo mental que permite ao ser humano refletir sobre si mesmo e o outro e o mundo em que vive, analisar dados, conceber ideias e conceitos, inferir, decidir, deduzir, estabelecer prioridades e metas e projetar planos para o futuro. Por que Deus faz além do que pedimos? Ele age por vários motivos, entre eles: porque não sabemos pedir como convém. O Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir. Romanos 8, 26. Não é prudente tomar decisões com base apenas em achismos, principalmente aqueles que dizem respeito a questões importantes, como a escolha da profissão, escolha do cônjuge, escolha de um sócio e do local para onde se mudar. A palavra de Deus nos orienta a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ou seja, devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Por que pedimos mal? Muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastarmos em nossos deleites. Tiago 4, versículo 13. A maioria dos pedidos que fazemos a Deus baseia-se nas necessidades e nos desejos de nossa natureza. Por isso é comum não recebermos o que pedimos, ou o Senhor fazer algo diferente. Por que duvidamos? O Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, para jogar por terra a nossa incredulidade e mostrar que tudo é possível ao que crê. Vamos ver isso em Marcos 9, 23. Marcos 9, 23.
E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. As palavras de Jesus não significam que podemos obter automaticamente tudo aquilo que quisermos. Ao pensarmos, possivelmente, Jesus disse que tudo é possível se crermos, porque nada é difícil para Deus. Não podemos ter imediatamente tudo o que pedimos a Ele, mas com fé podemos ter tudo o que precisamos para servi-lo. Antes de pedirmos algo em oração, temos de crer que vamos receber. Não podemos ter tudo o que desejamos, mas podemos, pela fé, ter tudo o que necessitamos. Porque evidenciamos nossas limitações, nossa mediocridade e nosso desconhecimento acerca de Deus e do seu poder. O pensamento e os caminhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Paulo, em seu cântico de louvor, enaltece a sabedoria de Deus. E os fariseus erraram por não conhecerem as Escrituras. Porque Deus faz além do que pensamos. Antes de comentarmos esse tópico, façamos algumas considerações sobre a nossa mente e nossa memória. Nossa mente. Os pensamentos permitem o ser humano refletir sobre si mesmo e o outro e o mundo em que vive. O modo como pensamos é o resultado do que aprendemos e das crenças e dos valores internalizados em que pelas agências solidárias, a família, a escola e a mídia, e do conhecimento adquirido por meio da experiência em que vivemos. O pensamento pode ser a expressão mais palpável do ser humano. Tudo começa a partir do processo mental. A mente tem dois processos: a memória, que está ligada ao passado, e a imaginação, ligada ao futuro. Pela imaginação, conseguimos enxergar-nos em algum lugar, em um tempo futuro, ou visualizar algo que pretendemos para a nossa vida. Nossa memória. Todos os dados do processo mental ficam registrados na memória, de curto e longo prazo. E o que acontece no resgate das lembranças dentro da memória é espetacular. Todas as vezes que nos deparamos com uma situação, a nossa mente vai ao arquivo da memória para buscar alguma informação que possa nos ajudar a solucionar o problema. Essa operação da mente acontece numa velocidade surpreendente e muitas vezes não nos damos conta do processo. Deus faz além do que pensamos porque, entre outros motivos, a nossa mente é limitada. Ninguém, a não ser o próprio Deus, tem um domínio total do conhecimento. Nem todo ser humano, considerado a coroa da criação, tem toda a informação e todo o discernimento necessários a respeito do que realmente é bom para si e do que é a solução real para determinada situação ou questão. Por isso, em certos casos, podemos estar falando com Deus, o que não representa aquilo de que necessitamos ou que o Senhor realmente deseja para nós. Então, a nossa mente é ilimitada.
Os nossos pensamentos estão sujeitos a erros. Apesar de nossa mente ser uma obra maravilhosa do Criador, para nós proporcionar o autoconhecimento e o conhecimento de nossas semelhantes a do mundo em que habitamos, para reconhecê-lo e lidarmos com questões complexas. Desde que o homem pecou no Éden, o nosso processo mental ficou comprometido pela operação do erro, devido à inclinação da nossa carne para o mal. Paulo, em Romanos 8, 5, 8 e 12 a 14, assinalou a importância de andarmos no Espírito. Vamos ver isso em Romanos. Romanos 8, 5, 5 ou 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade se pode ser. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus. Do versículo 12 ao 14. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui Paulo dividiu as pessoas em duas categorias: aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaremos na primeira categoria se Jesus não tivesse nos oferecido um escape. Uma vez que tenhamos respondido sim a Ele, continuamos a segui-lo, porque seu caminho nos traz a vida e paz. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem vida e paz. Devemos diariamente preferir consciosamente centralizar nossa vida em Deus. Leia a Bíblia para descobrir as diretrizes divinas à base e segui-las. Em cada situação de perplexidade, pergunte a si mesmo: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Quando o Espírito indicar o que é certo, faça imediatamente o certo. Somos às vezes influenciados de maneira negativa. Isso nos leva a destoar a vontade do Senhor e de propósito para nós. A influência negativa existe porque o ser humano vive em sociedade e está cercado por pessoas que exercem algum tipo de ação física, psicológica ou intelectual sobre sua vida, propiciando mudanças. Porém, a Bíblia nos alerta contra os caminhos de morte. Vamos ver isso em Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Agora,
Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. As pessoas podem pensar que estão agindo de forma correta, mas Deus vê as intenções delas. Frequentemente, temos que fazer escolhas em áreas onde é difícil discernir como se deve agir corretamente. Diante das decisões, devemos primeiro tentar identificar nossas intenções e perguntar a Deus se Ele está de acordo com os meus reais motivos para agir em prol do que queremos. Deus não fica corrente quando praticamos boas ações apenas para recebermos algo em troca. Atributos de Deus. Vamos agora meditar sobre a soberania de Deus. Quanto ao seu poder, Ele é onipotente. Criou os céus e a terra, sustenta todas as coisas, e o mar e o vento lhe obedecem. Quanto à sua promessa, sua presença, Ele é onipresente. Não podemos esconder-nos da face de Deus. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Vamos ver isso em Jeremias 23. Jeremias 23, 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Quando a sua soberania Ele é onisciente. Deus chama as estrelas pelo seu nome. Salmo 147, 4. De longe Ele entende os nossos pensamentos. E a sua ciência é maravilhosamente maravilhosa. A maneira como Deus age. Segundo as Sagradas Escrituras, Ele faz tudo completo. Na cruz, depois de ter determinada a obra salvífica, Ele exclamou, está consumado. Aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará. Filipenses 1, 6. Vamos ver aqui em Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Será que às vezes você pensa não estar fazendo progresso em sua vida espiritual? Uma pergunta. Quando Deus começa um projeto, Ele o conclui, como aconteceu com os filisteus, com os filipenses. Deus o ajudará a crescer na graça, até que tenha concluído a obra em sua vida. Quando se sentir desanimado ou desanimada, lembre-se de que Deus não desistirá de você. Saiba que Deus nunca desiste de você, meu irmão e minha irmã. Ele prometeu concluir a obra que começou.
Quando se sentir incompleto ou perturbado por suas fraquezas, lembre-se da promessa da provisão de Deus. Não deixe que sua atual situação roube a alegria de conhecer a Cristo ou que o impeça de ficar mais próximos dele. Opera muito mais abundantemente. Ele alimentou quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Sustentou uma multidão no deserto. Vamos ver isso em Deuteronômio 29:5. E 40 anos nos fiz andar pelo deserto, e não envelheceram não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu do teu pé o teu sapato. Assim como Israel não notou o cuidado de Deus com a nação durante a sua jornada, algumas vezes nós também não percebemos todas as vezes que Deus nos cuida de nós. Não vemos que nossas necessidades diárias têm sido supridas, que temos sido bem alimentados e vestidos. Pior ainda, erroneamente, tomamos o crédito para nós, pensando que ser bons provedores, em vez de reconhecermos a mão de Deus intervindo. Então a mão de Deus interveio sobre o povo de Israel. Como diz aqui o versículo 5. Não envelheceram as suas vestes, as suas roupas, nem envelheceu o seu sapato. Deus supriu as necessidades. Ele fez uma mulher estéril conceder muitos filhos. Ele faz além do que pensamos ou pedimos. Ana era uma mulher estéril. Ela orou pedindo um filho e teve Samuel, depois de louvar a Deus pela sua vitória. Isso se encontra em 1 Samuel 2, no versículo 5 ao 10. E ela concebeu mais 3 filhos e 2 filhas. Faz segundo o poder que nos opera. Ele faz tudo muito mais abundantemente. Ele é poderoso e há excelências em seu poder. Ele não se esquece de nós. Vamos ver isso em Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadecerá dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E além disso, devemos lembrar que tudo é possível ao que crê. Os motivos para tantas bênçãos. Eis algumas razões. Somos abençoados para a salvação de almas e a glorificação do nome do Senhor. O Senhor não nos abençoa por causa do cargo que ocupamos em uma empresa ou da boa situação financeira, nem para ostentar fama. Ele opera com poder para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Somos abençoados para desfrutarmos do favor de Deus. De nada nos adianta tentar outro meio que não Cristo para receber as bênçãos
sem medida de Deus, porque todas quantas promessas a Deus são nele sim, e por ele amém, para a glória de Cristo por nós. Portanto, não devemos jamais andar ansiosos. Conclusão: Deus quer fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou imaginamos, mas a nossa decisão de ter uma aliança com Ele é obedecer-lhe a nossa. Não devemos permitir que o medo, a tristeza e a angústia nos aprisionem. Mesmo que as tribulações sejam grandes, firmemos o nosso coração no Senhor, pois Ele é a rocha que nos sustenta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, a Tua palavra foi lida em Efésios, Senhor, que Deus quer fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou imaginamos. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que tudo é possível ao que crer, meu Deus. Eu creio, Senhor, meu Deus, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, Senhor, meu Deus. O Senhor pode realizar, Senhor, o impossível na vida desse irmão, na vida dessa irmã, Senhor, meu Deus. Não devemos permitir que o medo, a tristeza e a angústia nos aprisionem. Mesmo que as tribulações sejam grandes, firmemos o nosso coração no Senhor, pois Ele é a rocha que nos sustenta. Meu Deus, Jeová, Tu és a nossa rocha que nos sustenta nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, Senhor, meu Deus. O Senhor está conosco, está com a sua igreja, Senhor, meu Deus. Nesses dias maus, nesses dias, Senhor, meu Deus, tumultuados, a Tua palavra nos diz, Senhor, meu Deus, que no fim dos tempos, meu Deus, nós passaremos dias difíceis e trabalhosos, Senhor, meu Deus. Mas graças Te damos, Senhor, porque o Senhor está com a sua igreja, o Senhor está com nossa família, Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, abençoa, meu Deus, a Igreja Evangélica da Paz, abençoa seus pastores, os presbíteros, os diáconos, abençoa as crianças, os jovens, abençoa, meu Deus, as servas de Deus, abençoa as famílias, meu Deus. Oh, Senhor, abençoa esta pessoa, esse irmão, essa irmã, que está vendo essa live em sua casa, em seu trabalho. Meu Deus, só o Senhor para nos garantir a vitória, Senhor, meu Deus. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor Jesus. Meu Deus, eu Te peço essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e fique com Deus.